médio do Colégio Progresso Centro. Tal assunto é a matéria de literatura nos vestibulares brasileiros. Iremos falar sobre a literatura no Brasil e hoje iremos começar sobre a obra Dom Casmurro, do autor Machado de Assis. Iremos começar falando sobre os personagens. Com você, Ana. Obrigada, Beli. Bom dia. Vou falar um pouco dos personagens da obra Dom Casmurro. O personagem principal é o Bentinho, narrado em primeira pessoa, garoto que se torna homem ao desenvolver da história. A Capitu é a musa dele. Ela foi sua vizinha, amiga e companheira. E eles sempre foram amigos de infância, a razão por qual Bentinho se apaixona por ela e resolve casar com ela, sendo ela a mulher da sua vida. Ela é uma mulher muito bonita e tentadora. Ezequiel é o filho da Capitu e do Bentinho, nascido depois de muito tempo de tentativas de ter um filho. Leva esse nome em homenagem ao primeiro nome de Escobar. Você, Dona Glória é a mãe de Bentinho, amorosa com o filho e temente a Deus. Tio Cosme e prima Juliana e prima Justina, parentes da mãe de Bentinho, que moram na casa desta, servindo a família e a companhia da mesma. José Dias, agregado da família de Bentinho, falso médico que por agradecimento ficou morando na casa destes. Como companhia e como empregado faz tudo, sendo fiel e servidor a estes. Escobar. Escobar é o melhor amigo de Bentinho, que se conheceram no seminário, se torna comerciante, casa-se com a amiga de Capitu, Sinha Sancha, e assim continua a história. Esses são os principais integrantes da história e a partir deles se desenrola essa obra de Machado de Assis. O enredo da obra trata-se de 3 áreas, cada uma ligada diretamente à outra. Trata-se 1. Bentinho em sua casa, antes de ir para o seminário, tendo um encontro com a Capitu e tentando escapar da profissão de padre. 2. Bentinho no seminário, quando conhece Escobar e faz visita da sua casa todo fim de semana. 3. Bentinho casado e depois da separação. Tem o chamado clímax, quando se casa com Capitu, tem um filho e começa a ter a desconfiança de que o filho não é dele. A mensagem que a obra traz é um conto, não sendo educativo em si, mas tem partes comparativas com deuses greco-romanos e a passagem do Otelo, de Shakespeare. Tendo aí a conclusão que Machado de Assis não fez só um conto, fez uma obra com conteúdo cultural. Mas a mensagem que o grupo concluiu foi no sentido da seguinte lição de moral, que às vezes não confia no seu melhor amigo e nem em uma companheira de infância, isto sendo sobre o caso Capitu e Escobar. Muito bem, algumas informações sobre o autor da obra são as seguintes. É com vocês, Ana. Obrigada, Eduardo. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. Ele nasceu em 21 de junho de 1839. Não era rico, mas vivia confortavelmente. Era conhecido, trabalhador e tinha fama. Ao decorrer do tempo, Machado de Assis trabalhou em vários lugares e escreveu vários livros. Machado de Assis morre já velho com infecção intestinal e já estava com a vista fraca. Morreu às 3 horas e 20 minutos da madrugada do dia 29 de setembro de 1908. do estilo e do ambiente. Dom Casmurro foi uma obra no estilo literário realismo brasileiro, que se passava em uma classe média alta no final do século passado, ocorrido em Rio de Janeiro. Portanto, as palavras ditas regionais não se sucederam. Somente palavras usadas na época, indecidas atualmente, chamaram a atenção, mas não houve necessidade do uso do dicionário para ler a obra, pois, além de ter um vocabulário, as palavras não eram tão desconhecidas. E mais, a obra não foi de todo bom nem ruim. É apenas um conto que, se fosse escrito atualmente, poderia ser considerado um conto nada original. A história de um rapaz fugindo da vocação de padre com sua mãe em um triângulo amoroso são temas comuns em programas de televisão, que talvez tenham se inspirado na obra ou não. Mas assim mesmo, a obra tem um conteúdo nada mau, porque mostra a sociedade brasileira no século passado. Para que se entenda melhor um resumo da obra com você, Stephanie. Obrigada. Bentinho, chamado de Dom Casmurro por um rapaz de seu bairro, decidia atrás duas pontas de sua vida.
A partir daí, inicia a contar a sua história. É importante lembrar que é Bentinho que nos narra sua vida. Morando em Matacavalos com sua mãe Dona Glória, José Dias, o agregado, de Cosme advogado e Agostinho, lembrando que os fatos são piúdos, Bentinho possuía uma vizinha que conviveu como uma namorada, a Capitolina, mais conhecida como Capitu. Seu projeto de vida era claro. Sua mãe havia feito uma promessa em que Bentinho iria para o seminário e se tornaria um padre. Cumprindo a promessa, Bentinho vai para o seminário, mas sempre desejando sair, pois tornando-se padre, não casaria-se com Capitu. José Dias, que sempre foi contra o namoro dos dois, é quem consegue retirar Bentinho do seminário, convencendo Dona Glória que o jovem deveria estudar no exterior. José Dias era fascinado por direito e pelos estudos no exterior. Quando retorna do exterior, Bentinho consegue casar-se com Capitu e desde os tempos do seminário havia fundamentado a amizade com Escobar, que agora era casado e sempre foi amigo íntimo do casal. Nasce o filho de Capitu, o Ezequiel. Escobar, o amigo íntimo, falece e durante seu velório, Bentinho percebe que Capitu não chorava, mas aguçava um sentimento fortíssimo. A partir desse momento, começa o drama de Bentinho. Ele percebe que seu filho era a cara de Escobar, e ele já havia encontrado às vezes Capitu e Escobar sozinhos em sua cara. Embora confiasse no amigo que era casado e tinha até filho, o desespero de Bentinho é imenso. Vão para a Europa e Bentinho, depois de um tempo, volta para o Brasil. Capitu escreve-lhe cartas. A essa altura, a mãe de Bentinho já havia morrido, assim como José Dias. Ezequiel um dia vem visitar o pai e conta da morte da mãe. Pouco tempo depois, Ezequiel também morre, mas a única coisa que não morre no romance é Bentinho e sua dúvida. Análise num pequeno comentário. Os olhos oblíquos dissimulados de Capitu demonstram as duas pontas da história da vida de Bentinho. Seu primeiro beijo na amada ocorre mediante a percepção daqueles belíssimos olhos de ressaca e seu drama é, justamente, a percepção do velório dos mesmos olhos de Capitu. A infância coligada com Capitu também contribui para a afirmação de Bentinho, pois ela sempre esteve com o espírito de dissimulação que o deixava abismado nos momentos que ela conseguia enganar o próprio pai, o velho Pablo. Dom Casmurro é um livro complexo e cada leitura origina uma nova interpretação. Segundo Fábio Lucas, prefacionista de uma das edições de Dom Casmurro, é a triangulação ideal que traduz a certeza de uma consciência conturbada, a de Bentinho, cujo nome, Bento Santiago, santo representa bem. Iago, no drama Otelo, é a consciência perversa, ou seja, a fusão entre o bem e o mal. E resulta para o destinatário de seu discurso mesclado de objetividade e de ressentimento, ou de subjetivismo, numa ambiguidade insolúvel. Machado de Assis faz em Dom Casmurro um fato inacreditável em sua narrativa. Ele cria um narrador que afirma algo, ou seja, diz que foi traído, e o leitor não consegue decidir-se se ele está mentindo ou não. Publicado em 1899, Dom Casmurro forma com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba a trilogia mais famosa dos romances de Machado de Assis. O livro foi acolhido com elevado entusiasmo pela crítica e tem levado o leitor, desde que foi editado, a questionar sobre o enigmático adultério de Capitu. Há traição efetiva de Capitu? Tudo não passa das desconfianças de Bento Santiago? Será a chave da obra descobrir o que realmente aconteceu? Pense nisso.